Mateus capítulo 13, verso 24. Diz assim a palavra de Deus: E outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhe-o no meu celeiro. Até aqui. Vamos orar? Inclina a tua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, por estarmos reunidos nessa casa. Obrigado, Senhor, por podermos desfrutar da Tua presença, da comunhão da igreja, por podermos ouvir a Tua palavra e louvar o Teu nome com liberdade. Obrigado, Pai, por esse local que mesmo, Senhor Jesus, nós aqui sentindo calor, suando, Paizinho amado, te agradecemos por essa porta que está aberta, Senhor, e pela liberdade que temos de falar, Senhor Deus, do Teu reino de Deus. Senhor, queremos, Pai querido, pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre nós agora, nos esclarecendo a Tua palavra, tirando de nós toda a venda, Paizinho amado, destravando os nossos ouvidos, para que possamos compreender o Teu querer e ter a nossa vida alinhada, Paizinho amado, a Tua vontade. Fala ao nosso coração, renova o nosso entendimento, livra-nos da mão do nosso adversário, tira-nos do pecado, Pai, e nos aplane e nos limpa, para que possamos entrar, Senhor Jesus, diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. A igreja confirma dizendo: Amém. Graças a Deus. Queridos, hoje nós vamos ler versículo por versículo, vamos caminhar um pouco nesse texto, o texto do semeador que semeou uma semente na sua terra. A Bíblia é clara dizer, o texto fala de um senhor que era dono de uma terra. Se nós formos ler os versos seguintes, Jesus explica essa parábola, e é uma parábola talvez das mais conhecidas, faz menção do joio e faz menção do trigo. O joio é aquele que, na verdade, não se converteu. O joio é aquele que vai ser arrancado, como a Bíblia diz. O trigo é aquele que se converteu, que está na presença, que está na brecha e assim por diante. Agora eu quero que nós venhamos a ler essa parábola e que nós venhamos ter um pouco de compreensão acerca dela, mas não procurando entender quem é joio e quem é trigo. Não é esse o propósito dessa mensagem. O propósito dessa mensagem não é fazer separação, porque se nós fizermos separação, já entramos contrários à Bíblia, porque a Bíblia diz: não separem. Então o propósito dessa palavra de Jesus na nossa vida é justamente o contrário, é entender aonde eu estou sendo joio, é entender quais os atributos do joio que estão sobre a minha vida, para que eu não venha a ser queimado no último dia, mas muito pelo contrário, eu venha a ser arrecadado e jogado no celeiro do Senhor Jesus Cristo. Então o propósito dessa palavra é me fazer melhor. Eu quero que você desligue todo o link, todo o botão de julgamento na sua vida, para não julgar as pessoas que estão à sua volta, para não julgar as pessoas que você conhece, ou para não tentar fazer separação. Quem faz muito isso é a religiosidade, irmãos. Tem muitas igrejas que pregam e dizem: isso aí é joio, porque fala desse jeito, porque se veste desse jeito, porque isso, porque aquilo. Isso aí é joio. Mas a Bíblia diz que não é assim. Nós vamos aprender um pouco sobre o joio e sobre o trigo. Eu quero dizer para você, eu que vos falo nessa noite, entendo que em muitas áreas da minha vida eu ainda sou joio e preciso me converter em muita coisa. Tem muita coisa da minha vida que eu olho para a palavra de Deus e digo: Deus, isso ainda não está compatível
incompatível com o teu querer, e eu venho me transformando, e esse é o propósito. Nós estamos aqui nessa noite, sermos transformados pela glória de Deus, para sermos pessoas melhores, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E eu quero ser enfático em dizer, irmão, se você está, não sei se você está nos visitando hoje, se você vai em outra igreja, ou se você congrega nesse lugar, o dia que a palavra de Deus, ela não nos lapidar mais, e não nos curar mais, e não fazer mais com que nós venhamos ter que nos converter, alguma coisa está errada no evangelho que está sendo pregado. Alguma coisa está errada. O evangelho é claro, irmãos, ele veio para nos fazer sermos salvos, para nos limpar, nos sarar, nos fazer ser diferente do mundo. Então o evangelho é assim. Por isso que eu disse, irmãos, coloca o capacete da salvação, porque tem coisas que às vezes a gente vai falar e as pessoas não vão gostar, a gente não vai entender, e esse é o propósito. O propósito da pregação é você não gostar dela. O propósito da pregação, irmãos, é que você saia daqui, aleluia, triste consigo mesmo e feliz com Jesus. Este é o propósito da palavra. Escute o que eu estou dizendo. Por exemplo, quando eu sento com uma pessoa para trazer alinhamento sobre a vida dela, quando eu sento para ter um tempo de mesa com uma pessoa, a grande verdade é que a maioria das coisas que nós falamos, o coração daquela pessoa não quer. O que nós ministramos, que a Bíblia é clara, irmão, o espírito é contrário à carne. Quantos entendem isso? O espírito, ele é contrário à sua carne, o seu coração, ele é enganoso, o meu coração, ele é enganoso. Entenda uma coisa, tem muita gente que tem uma mentalidade equivocada em dizer assim, eu tenho paz em fazer isso. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Pastor, eu creio que Deus está querendo, eu creio que isso é de Deus porque eu sinto paz. Irmão, a tua paz não é o sim ou não de Deus. Nós termos paz no coração não é o que vai determinar se é a vontade de Deus ou não. Você pode estar em paz e indo para o inferno. Porque se a tua mente está cauterizada, você consegue compreender isso? Se a minha mente está cauterizada em algum determinado momento, em alguma área da minha vida, quando eu fizer uma coisa errada, eu vou ter paz, irmão. Às vezes você vai ter paz porque a tua carne, ela quer aquilo. Então quando você dá vazão à carne, você tem uma sensação de paz. Por isso que a Bíblia diz, Jesus, ele diz assim, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra, eu vim para trazer espada. E as pessoas dizem, meu Deus, mas que palavra dura é essa? Como assim Jesus veio para trazer guerra? Sim, Jesus veio porque a palavra, ela gera uma guerra dentro de nós. Toda vez que você ouve a palavra, toda vez que você senta na mesa com alguém para receber um direcionamento, aquela palavra, ela gera guerra na sua alma. Por quê? Porque aquilo que você está ouvindo não é o que você quer fazer, mas é o certo a ser feito. Então essa guerra que é gerada pelo evangelho, isso sim, ela gera futuramente uma paz, mas não é a paz do mundo, é a paz que eu vos dou, disse Jesus. Então se você quer realmente ter paz na sua vida, viva um pouco de guerra, lutando contra os desejos da sua carne, os desejos da sua alma, aleluia. Lute um pouco contra as coisas que você quer fazer, para fazer aquelas que Deus quer que você faça. E aí você vai provar de um pouco de guerra agora, mas de muita paz depois. Só que tem gente que para viver um pouco de paz agora, acaba vivendo uma vida inteira de guerra. Tem gente que para ter um pouquinho de paz agora, sabe, acaba vivendo, quantas, irmão? Meu Deus, quantos relacionamentos que nós já nos assentamos com pessoas em diversos tempos, sabe? Em diversos tempos. O primeiro tempo, pastor, tenho vontade de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, tu dá o direcionamento. Aí tu vai, passa o outro tempo, passa o outro tempo. Irmãos, existem... No terceiro tempo, você vê a pessoa vive paz, ela ouviu aquilo que você falou no começo. Ou a pessoa está vivendo guerra, ela foi contrária àquilo que você falou no começo e viveu um tempo de paz no começo. O que é que está entendendo, irmão? Tem gente que vai viver uma vida, por exemplo, vai casar e vai passar uma vida inteira de guerra, por quê? Porque quis ter paz no começo, e aí seguiu o desejo das suas próprias paixões, o desejo do seu coração. Tem gente que vai viver uma vida financeira, a vida inteira perturbada, uma vida financeira, uma vida inteira, aleluia, sucumbindo, por quê? Porque por um momento de paz, aleluia, teve que fazer alguma coisa que era ilegal. Teve que mentir, teve que enganar alguém. E aí teve paz. Por que ele teve paz? Porque aquela mentira ocasionou momentaneamente um lucro.
pagou a conta, fez aquilo, mas foi com base na mentira. O que ocorreu? Aquela mentira que gerou paz no começo vai gerar uma vida inteira de angústia e de perturbação. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa é a paz do seu coração. Irmão, pode tirar o fundo hoje, pode ficar sem fundo. Pode abaixar aí. A paz no teu coração, ela não determina se a vontade de Deus está sendo feita ou não. O que determina se a vontade de Deus está sendo feita ou não é a palavra de Deus, é aquilo que Deus está direcionando. O que determina se a vontade de Deus, por isso que você precisa ler a Bíblia. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque até mesmo, irmãos, na palavra de Deus, nós seguimos às vezes a nossa paixão e isolamos alguns versículos para poder fazer aquilo que nós queremos fazer. Então o que eu quero falar para você hoje aqui, pare de fazer o que você quer e comece a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque daí realmente você vai cantar com propriedade um dia que você chegar aqui ou que você estiver aí adorando, dizendo assim: eu te entrego o controle. Porque a grande verdade é que muitas vezes nós estamos fazendo com Jesus a mesma coisa que eu fazia com Mateus quando ele era pequeno. Levanta aí, Mateus. Lá meu mano, lá, meu irmão mais novo. Sabe o que eu fazia com Mateus? Eu pegava o controle do videogame, botava o cabide embaixo do videogame e ele ficava ali achando que estava jogando comigo. Mas na verdade quem estava jogando era eu, o meu controle é que estava conectado. E ele estava ali, faceiro, mas estava sendo enganado. Porque Jesus a gente não engana, irmão, mas o que a gente quer fazer com Jesus é isso. Aí, Jesus, o controle está na tua mão, viu? É tu que está controlando, mas é uma grande inverdade. Na verdade, eu continuo controlando a minha vida segundo o meu próprio coração e segundo as minhas paixões. Quando se entende isso, digo amém. Então aplauda ao Senhor Jesus por essa palavra. Eu estou pregando para uma igreja que deseja e quer viver um avivamento na sua história. E eu não estou falando um avivamento coletivo somente, eu estou falando de avivamentos particulares. Eu creio que as famílias vão ser avivadas, eu creio que vidas vão ser avivadas, eu creio que os teus negócios serão avivados, eu creio que esse avivamento vai tocar a tua vida particular, vai tocar os teus relacionamentos, mas não existe avivamento, aleluia, sem conflito e sem guerra. Todo avivamento foi antecedido de momentos de caos. Por isso Deus às vezes vai fazer um reverter na nossa vida particular, dentro do meu eu vou ter vontade de sair da igreja, eu vou querer cometer homicídio com o pastor, eu não aguento mais esse pastor falando isso, aleluia, mas você vai compreender que Deus está te alinhando, Deus está te colocando no trilho, porque Ele tem avivamento para derramar sobre a sua história. Escute isso. Eu amo vocês. E o fato de eu amar vocês é porque eu posso falar isso aqui. Escute, o que eu estou pregando aqui nem todo mundo pode pregar, irmão. Eu já quero aqui trazer mais uma palavra. Um dia, a igreja ainda lá na Nanelli, um jovem obreiro, infelizmente, acabou se desviando dos caminhos do Senhor depois. Ele subiu no altar e trouxe uma palavra dura, sabe? Negócio... E a igreja não recebeu aquele negócio. Ele até pregou mais ou menos a verdade ali, falou, sabe? Mas o jeito que ele falou e da onde saiu, acaba que não tem efeito. É interessante nós falar aqui que é trigo, que é joio, porque nem todo mundo pode querer limpar, irmão. Tem coisas que só o pastor tem que falar. Por que só o pastor tem que falar? Porque é o pastor que cuida. É assim. Sabe por que eu chego para Mariana, chamo a atenção dela, sou duro com ela se necessário for, embora graças a Deus não precisa muito isso, mas se eu tiver que ser duro, eu sou duro com ela e ela recebe e continua me amando. Por quê? Porque ela sabe que eu me entrego por ela. Então nós temos que tomar cuidado às vezes, sabe, em dar admoestação a outras pessoas. Admoeste somente aquela pessoa que você é capaz de se entregar por ela. Se você não paga preço por essa vida, pare de pregar para ela. Pregue somente para quem você pode pagar um preço por a vida dela. Para de querer chamar a atenção e falar, faz isso, faz aquilo outro, se você não paga um preço por essa vida. É por isso que eu estou aqui, irmão, e eu posso trazer uma palavra com amor. Por quê? Porque eu pago um preço por essa igreja.
Eu estou aqui para servir, eu sirvo essa igreja não serve a mim, irmão. Eu aqui sou o menor, por isso que todos estão acima, aleluia. Jesus é a nossa base, e eu estou aqui para dar base para essa igreja, por isso que eu sirvo a vocês. E o fato de eu servir vocês faz com que eu possa chegar aqui, trazer uma palavra dura, sentar com vocês e dizer assim: filho, isso está errado, isso está assim, está assado, está assim. Por quê? Porque se 3 horas da madrugada tu me ligar, eu vou estar lá para te atender. Se você não está tentando descer da cruz, agora, pastor, eu tentei te ligar e não consegui. A não ser segunda-feira eu não vou mesmo, segunda-feira é o dia da família. Aí liga o pastor Fábio. Tentei te ligar e não consegui. Tem gente que não consegue ter esse acesso. E aí eu olho para Jesus. Jesus estava na cruz se entregando pela humanidade, sim ou não? Se entregando pela humanidade. Do lado dele tinha 2 ladrões, um em cada lado. Um ladrão chegou para ele e disse assim: por que tu não tira nós daqui? E aquele cara foi salvo? Não. Do outro lado tinha um ladrão que disse assim: Senhor, quando entrais no teu reino, me leva contigo. E aí Jesus olha para ele, dá atenção para ele. Jesus nem olhou para o cara que queria descer da cruz. Jesus nem conversou com ele. Jesus não deu a mínima atenção para o cara que queria descer da cruz. Jesus olhou para aquele que queria entrar no céu. Deu atenção para aquele que entra no céu e disse: hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. Ou seja, tu vai desfrutar das coisas que eu desfruto. Escute o que eu estou dizendo, irmão. Eu estou pregando para vocês e prego coisas que eu desfruto. E aqueles que não estão interessados em descer da cruz, mas sim interessados em entrar no reino, vão desfrutar dessas mesmas coisas. Aqueles que não estão interessados em descer da cruz, mas sim em entrar no reino, aleluia, vão sim ser atendidos, vão sim receber atenção, vão sim, por quê? Porque esse é o princípio de Jesus. Jesus atende quem quer entrar no reino, não atende quem quer descer da cruz. Então eu olho para a Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que havia um campo e havia uma semente sendo lançada sobre aquele campo. Os caras foram colher, chegaram lá e se depararam com o quê? Tinha joio no meio do trigo. Havia joio no meio do trigo. Eles chegaram para o Senhor e perguntaram: Senhor, o Senhor não plantou uma boa semente nessa terra? Plantei. Mas agora tem joio aí. Aí o Senhor veio com uma explicação que eu quero falar de 2 pontos, mas eu quero concluir essa. Ele diz: olha, o que acontece? Os camaradas dormiram, e enquanto eles dormiram, o inimigo veio e semeou joio. Então a primeira coisa que eu quero concluir isso que nós estamos falando, irmãos, é que você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem pastores, você tem obreiros, pessoas, aleluia, que estão aqui para somar na sua vida, para abençoar a sua vida. Tome cuidado com a semente que você está arrecadando para a sua história. Eu sentei esses dias com 2 jovens, tivemos um momento muito especial, conversamos das coisas de Deus, até nos conhecemos melhor e foi muito maravilhoso. E falamos um pouco sobre isso, sobre internet. Hoje em dia tem muita gente sendo pastoreada pelo YouTube, irmão. Tem gente sendo pastoreada pelo Instagram. Nós temos aqui um canal no Instagram, temos os nossos meios de comunicação onde a gente libera palavras sobre as vidas. Mas deixa eu dizer uma coisa, tome cuidado, irmão, com a semente que estão jogando sobre a sua vida. Porque o seu coração vai buscar sementes que são compatíveis com o desejo da sua carne. O seu coração vai. Você vai ouvir o pastor Lucas falando e não vai gostar daquilo que ele falar. O que tu vai fazer? Tu vai buscar, esse é o desejo da tua alma. Tu vai buscar alguém que fale aquilo que tu quer ouvir. Por quê? Porque é o cumprimento da palavra. E há de ser que nos últimos dias os homens amontoarão mestres, desejam segundo as suas próprias concupiscências. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que quando eu estou na carne, eu procuro alguém que fale aquilo que eu quero ouvir e fico de mal com aquele que diz que eu não quero ouvir. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: admoesta um sábio e ele vai ficar mais sábio. Sabe o que é? Chama a atenção de um sábio e ele vai ficar mais sábio, porque ele vai ouvir a tua palavra. Agora chama a atenção do tolo e esteja pronto para receber ou conseguir um inimigo para a tua história. Quando tu chama a atenção de um tolo, por que está falando isso, pastor? Eu estou falando isso para nós entendermos, porque muitas vezes eu fui tolo na minha vida.
Então você precisa entender, em primeiro lugar, qual a fonte que você está recebendo a sua semente. E se você está recebendo uma boa semente, não seja tolo, seja sábio. Está ouvindo, irmão? Cresce com isso. Para de ficar bravo, para de ficar mimizento, para de não vou sair, deixa de ser volátil. Tem gente que quando a dificuldade chega, quando a palavra já não fala mais o que eu quero ouvir, eu acho que está chegando uma mudança de ciclo na minha vida. Que mudança de ciclo nada, irmão. Seja forte e corajoso. E aí Deus vai te fazer dar aquilo que Deus tem para a tua vida. Imagina só. Josué, eu fico imaginando Josué, irmão. Josué um dia chegou para Moisés e disse assim: ô Moisés, o negócio é o seguinte, tem uns caras profetizando aqui fora. Que era quando Deus derramou o espírito dele sobre toda a carne. E Josué era o segundo de Moisés. Estão fazendo um escândalo. E Moisés chama a atenção de Josué. Isso não é assim não, rapaz. Tu para de ser bobo. Prover a Deus derramar desse espírito sobre toda a carne. Josué fica quieto. Eu fico imaginando Josué na nossa geração. Hashtag mudança de ciclo. Deus tem um novo tempo para a minha vida. Por quê? Porque eu não quero mais ficar ouvindo Moisés me falar as coisas que eu não quero ouvir. Então, irmão, preste atenção. É o tempo de nós deixarmos de ser tolos e diminuir, e nós começarmos a crescer com aquilo que Deus está derramando sobre a nossa vida. É o tempo de nós pegarmos tudo aquilo que Deus está lançando. Esses dias eu lancei uma palavra um pouco dura, irmão. Não é dura, na verdade, que dura para quem ouve, né? Falando ali das roupas. Coloquei só no grupo dos obreiros, porque nem todo mundo tem maturidade, mas vou falar aqui hoje. Irmão, vem para a igreja, você tem que vir bem vestido, irmão. Vem para a igreja, irmão. Igreja, não, em primeiro lugar, né? Isso estou falando, eu sei que nós temos visitantes aqui, mas a pessoa que é crente, irmão, sabe qual foi a maior luta de Jesus na terra? A maior luta de Jesus enquanto Jesus palmilhou. Quase todas as pregações de Jesus eram contrárias à hipocrisia. O grande problema dos sacerdotes, dos saduceus, dos religiosos daquela época é que eles eram hipócritas, ou seja, eles eram uma coisa quando estavam servindo, não era outra quando não estavam. Por isso que a gente tem uma certa guerra com aquela questão de costume, sabe? Dentro da igreja só pode usar saia, na rua de qualquer jeito. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que o homem, que a mulher, seja quem for, deve se portar de forma decente. Esteja de saia, esteja de calça, esteja de roupa que for, seja decente. Na igreja, não, em todo lugar. Em todo lugar. Agora eu quero que você tenha uma ideia de uma atenção especial quando estiver pelo menos dentro da igreja. Isso vale para todo lugar. Mas, irmão, a igreja não é um lugar onde eu venho com uma roupa super justa, super apertada. Nem na rua é lugar de fazer isso. Porque a sensualidade não provém de Deus. A mulher precisa ser sensual para o seu marido. O marido precisa ser sensual para a sua mulher. E é por isso que nós vivemos num mundo de promiscuidade, casamentos que não perduram, aleluia. Por quê? Porque a sensualidade tem tomado conta de todos os âmbitos. Mas em nome de Jesus, da igreja não vai tomar. Então tome cuidado quando você vier para adorar a Deus. Bote uma roupa decente. Vai usar uma calça um pouco mais apertada? Bote uma blusa que tampe as suas nádegas e coisa parecida. Não use decote muito justo, muito sei lá o quê. Porque você veio para adorar a Deus. Amém? Então são coisas, irmãos, que nós precisamos observar. A boa semente, sabe? Às vezes as más conversações, e quando a Bíblia diz más conversações, a gente olha e fala, mas lá na igreja B é assim, na igreja C é assado. Irmão, graças a Deus, você tem liberdade. Você está ali, você pode vir para a igreja com a roupa que você quiser. Venha bem vestido. Eu costumo dizer, gente, vai para a igreja, vai bem vestidinho, né? Não precisa estar nem como se estivesse indo para um casamento, mas também não precisa como se estivesse indo ali comprar chiclete na esquina. Vai para a igreja, vai mais ou menos ajeitadinho. Entendeu? Mas você pode usar a roupa que quiser. Agora não use dessa liberdade para dar ocasião à carne, que nem diz a palavra de Deus. Então nós precisamos ter o discernimento, não só no vestimento, mas em todas as áreas da nossa vida. Pastor, na igreja eu não falo palavrão, agora em casa, misericórdia. Até os vizinhos clamam pelo sangue de Jesus que não é crente. Então a gente precisa começar, irmão, a atentar para essas coisas. Não adianta nós nos enganarmos em cultos proféticos, em manifestações da glória de Deus, que Deus está liberando. E por que alguém não está colhendo, aleluia? Porque alguém ainda não conseguiu entrar nessa pegada, irmão. Você precisa entrar nessa pegada enquanto a base não estiver pronta. Deus não pode continuar uma construção. Alguém está entendendo o que eu estou falando?
Ele diz: ei, Kátia, tu não semeou uma boa semente? Semeei. Mas então como é que tem joio? Por que tu está falando isso, irmão? Porque eu sou categórico em dizer, e eu desafio alguém aqui a se levantar. Se quiser, se levanta. Se já ouviu alguém aqui pregando heresia e bobagem, às vezes a gente erra, né, irmão? Estou falando coisa assim, ó, sabe? Às vezes a gente faz umas bobagens, não tem problema também, todo mundo fala coisa errada. Mas estou dizendo assim, ó, você veio aqui e não ouviu a palavra de Deus. Ouviu algo que é contrário à Bíblia, ouviu uma heresia, alguém está te levando. Não, a semente que está sendo lançada é boa. Então o que está acontecendo? Por que tem gente que ainda não consegue? É o que a Bíblia diz: Senhor, enquanto eles dormiram, a semente ruim foi jogada pelo diabo. Então tem mais alguém semeando nessa terra. Tem mais alguém. Você sai do culto e já começa a receber semente. Por quê? Porque você está dormindo. Então o Espírito Santo está dizendo hoje aqui: filho, é hora de despertar. É tempo de acordar. É tempo de parar de andar sonolento. Aleluia, é tempo de estar, sabe, eu tô legal só na igreja, eu saio para a rua. Irmão, você sai para a rua queimando mais do que você estava queimando aqui, em nome de Jesus. Porque eles dormiram. Sabe quando Jesus chega lá no Getsemane, Mateus capítulo 26, Jesus diz assim para eles: pastor, por que eles dormiram? Jesus chega para os discípulos, Jesus está indo para o Getsemane, a caminho da cruz. Eles estão orando e eles dormem enquanto Jesus orava. Jesus volta enquanto eles dormindo. Jesus ora para eles: nem uma hora vocês podem vigiar e orar comigo? Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Enquanto nós não tivermos uma vida de vigilância, pastor, o que é vigilância? É se apartar da aparência do mal. Da aparência do mal. Ah, isso aqui não é pecado. Não é pecado, mas está do ladinho do pecado. Larga fora, mano. Larga fora. Uma vez um camarada veio me perguntar assim: pastor, por que eu não posso dormir na casa da minha namorada? Nós não vamos fazer nada. É pecado. Filho, o pecado não está em dormir. O pecado está em você ficar do ladinho do mal. Aí você é que nem Esaú. Como assim, pastor? Irmão, Esaú, olha só. Eu vou pregar aqui, irmãos. Esaú saiu para caçar e ficou caçando até estar morto de fome. Quando Esaú chega, Jacó está esperando ele com um prato de lentilha ou um guisado. Jacó preparou um guisadinho, cheirosinho, coisinha gostosa. 9:30 da noite, pastor falando de comida, aí já está de fora da direção do Espírito mesmo. Jacó está esperando com um prato de lentilha. E Esaú chega, irmão, morto de fome. Esaú chega e o que Jacó quer? Jacó quer a primogenitura dele. Ou seja, Jacó quer aquilo de Deus que estava sobre a vida de Esaú. Esaú queria dar, claro que não queria. Esaú não queria, a intenção do coração dele era não dar, mas ele estava com tanta fome. A Bíblia diz que ele estava à beira da morte, ou seja, ele já estava quase desfalecendo. Ele estava tão cansado, ele já estava quase dormindo, repousando, os olhos estavam pesados. E ele olha para aquele prato de lentilha e diz assim: do que me serve a minha primogenitura se eu estiver morto? Eu faço negócio contigo. É isso que o diabo faz com nós. É isso que o diabo faz contigo quando está com o celular na mão às vezes. É isso que o diabo faz contigo quando está com o teu namorado, com a tua namorada, em lugares impróprios. É isso que o diabo faz contigo, aleluia, quando nós estamos, sabe, em meio de conversas alheias, com um monte de gente falando coisa, falando bobagem, mentindo, falando palavrão, e tu está ali no meio. É isso que o diabo faz contigo, porque, irmão, não vem mentir para mim. Quando a fome aperta, tu vai comer esse prato de lentilha, vai sim. Então não vem dizer porque não tem super-herói no reino de Deus. Pastor, o que eu faço para não comer essa lentilha? Não ande morto de fome. Não esteja em lugares onde esse prato de lentilha está sendo apresentado. Vigia. Por isso que Jesus diz: vocês não podem vigiar. Vocês não podem ser mais cuidadosos um pouco. Tome cuidado com quem você fala, com quem você anda, da maneira que você se comporta. Por isso que eu digo, eu estou falando, irmão, eu falei aqui de namorado, porque nesses últimos dias nós temos aconselhado algumas pessoas que estão se relacionando, alguns namorados. Tanto daqui quanto não daqui, porque tem gente que nem é daqui que nos procura, irmão.
E aí a gente costuma ser um pouco enfático em algumas coisas. Cara, esse negócio é o seguinte, quer namorar? Quer namorar? Quero. Então o negócio, tu quer namorar é para casar, irmão. Crente não namora para se separar depois, porque ele namora para casar. Tu já orou? Orei. Essa é a mulher da tua vida? Esse é o homem da tua vida? É. Então beleza, então começa a namorar. Agora o negócio é o seguinte, namoro do crente não é ficar se pegando em qualquer lugar. Namoro do crente, irmão. O namoro do crente, ele não é, sabe, para ficar se amassando. Não, o namoro do crente, irmão, é se preparando para um tempo de desfrutar com a sua esposa e com o seu marido. Sabe por que o crente namora? O crente namora, irmão, só para finalizar aquilo que ele já orou, ele já entendeu que é de Deus. Só que tem gente que não consegue ter tempo, não consegue ter paciência. E eu estou falando isso com todo amor e com todo carinho, com todo zelo, porque já perdi muita gente, irmão. Já tive que me deparar com muita gente comendo um prato de lentilha e dizendo assim, um novo ciclo na minha vida se passou, mentira, foi você que tomou uma decisão errada na sua história, Deus não quer isso para você. Ore mais, vigia mais, porque senão você vai dormir. Você vai dormir. Hoje de tarde, irmãos, quem é que já dirigiu com sono? Irmão, o sono é terrível. Não vem me dizer que tu aguenta o sono, não aguenta. Eu servi o exército 7 anos. Eu sei o que é caminhar dormindo. Porque quando o sono vem, irmão, 3 horas da manhã tu te acorda para fazer a ronda. Sai a fazer a ronda com sono. Quando vê, tu já te acorda no meio do mato, caminhando mesmo, mas tu tá dormindo, tá no meio do mato. Te depara já entrando na macega. Por quê? Porque quando o sono te pega, você não consegue resistir. Pastor, o que eu devo fazer então? Então não ande desse jeito. Não saia para caminhar quando estiver com sono. Vigia. Ora. Vai fazer negócio com alguém? Ora. Vai fazer alguma aliança com alguém? Ora. Pare de murmurar quando alguma coisa não está dando certo. Aleluia. Pode ser que seja um livramento de Deus para a sua história. Quantos podem dizer amém? Amém. Então diz que os caras estão dormindo. Por isso, enquanto eles dormiram, veio alguém e semeou uma semente que não é a minha semente. Ah, tá. E agora então vamos arrancar? E ele diz, não dá para arrancar. Não dá. Porque se vocês arrancar, vão arrancar trigo junto. Pergunte assim, por quê, pastor? Porque o trigo e o joio são iguais. Se você olha para o trigo e olha para o joio, você não consegue diferenciar. Não consegue diferenciar. Pastor, como é que eu sei que eu sou trigo ou se eu sou joio? Vou dar o primeiro passo. Você está ouvindo essa mensagem e está querendo me matar, irmão. Joio. Se converte e vira trigo hoje. Você está ouvindo essa palavra e está dizendo assim, o pastor não tem direito de falar o que ele está falando. A diferença, Jesus não deixa arrancar, irmão, porque são iguais. Sabe por que Jesus não deixa arrancar? Não é porque Jesus queria jogar o show no inferno, não. Vou dar aqui uma interpretação com base bíblica, não é heresia. Não é isso que Jesus fala na explicação da parábola, mas olhando para o coração de Jesus e para o texto, e trazendo para mim, eu, como falei aqui, eu também sou joio. Sabe o que Jesus estava dizendo? Dá mais uma oportunidade para ver se ele não vira trigo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus, vamos dar mais um tempo, não arranca agora, vamos dar mais um tempo, por quê? Porque até o tempo da colheita, pode ser que ele seja transformado, pode ser que ela seja transformada. Nós ainda estamos aqui, porque ele ainda acredita em nós. Ele ainda acha que há esperança. Ele olha para mim e para você. Eu olho para mim e digo assim, meu Deus, não tem jeito, cara. Que carne maldita. E Jesus olha para baixo e diz, tem jeito sim. Estou te dando mais um tempo. Vê se te converte. Irmão, o joio e o trigo são muito parecidos. São poucas as diferenças. Sabe qual é que é uma das diferenças do trigo e do joio? Uma das poucas diferenças, mas que olhando a olho nu você não vai enxergar, é que o trigo, ele tem uma tendência, o trigo, se você olhar até em vídeos, você vê assim, quando bate o vento no trigo, o trigo ele se deita. Quem já viu aqueles vídeos do trigo deitado assim, é coisa mais bonita, né? Aquela plantação de trigo, e o trigo deitadinho assim. O joio não faz isso.
O joio não tem capacidade de se curvar. Quando ele se curva, ele quebra. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: filho, se você quer ser trigo, você precisa aprender a se curvar. Você precisa aprender, aleluia, a quando surgir um obstáculo, a quando surgir um confronto como um culto desses, ao invés de você quebrar e saltar fora, você se curva e diz: obrigado, Jesus, por essa palavra. Essa é uma particularidade do trigo. O joio não se curva, irmão. O joio quebra e já era. O trigo se curva. Outra situação, o joio, irmão, o trigo, eu já estou terminando, não fica apavorado. O trigo, tu puxa ele, ele facilmente sai da terra. Ele não é, a raiz dele na terra não é muito forte. Então tranquilamente puxa o trigo e salta. O joio não. Eu não sei se você já... O joio é fácil de achar, irmão. Muita gente já viu, se tu vê o triguinho aqui, você vê o joio, é bem parecido. Irmão, o joio é um negócio duro. Ele se agarra na terra de uma forma que tu arranca metade dele, mas tu não arranca a raiz dele. Por quê? Porque ele se enraiza na terra de uma forma que tu consegue tirar as pontas e não consegue tirar a raiz. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: quando nós somos trigo, nós não somos muito presos nas coisas desse mundo. Pare de te agarrar nas coisas desse mundo. Pare de ser preso nas coisas dessa terra, porque vai chegar um dia da colheita, irmão. O dia da colheita vai chegar. Para uns vai chegar na vinda de Jesus, para outros pode ser que eu não chegue em casa hoje. Jesus vem e me colhe, vem e me colhe. Ó, Lucas, chegou tua hora. Deus é que sabe, o amém é dele. Agora, se na hora que Jesus vier me colher, ele puxar e eu... não, está muito preso nas coisas da terra, não vai dar para levar. Então eu vou te dar uma dica, irmão. Deixa bem soltinho. Diga: Jesus, eu tenho um monte de coisa aqui, é bom eu ter, mas estou desligado disso. A hora que tu vier, eu largo e tudo e subo. Amém? Alguém quer morrer, irmão? É claro que ninguém quer morrer. Se você quer morrer, tem um problema na sua vida. Você não deve querer morrer, porque nós temos coisa para fazer nessa terra, mas nós estamos tranquilos quanto à morte. Eu não quero morrer, eu não quero sair daqui morrendo se chegar em casa, não quero. Tenho um filho para criar, tenho mulher, tenho uma obra, tenho evangelismo para fazer, tenho alma para ganhar, não quero morrer. Agora, se Jesus disser a Lucas: chegou a tua hora, Senhor, eis-me aqui. Estou indo. Pode ser que eu tente fazer uma articulada, mas Senhor, nem mais um pouco, coisa e tal. Sei lá. Entendeu? Mas desejo de morte não vem de Deus, irmão. Desejo de morrer não vem de Deus. Então não fique ligado nas coisas dessa terra. Para finalizar, para nós acabarmos com a história, última coisa: o joio não tem fruto. O joio não frutifica, irmão. Esse é o pior atributo do joio. Sabe o que acontece? Alguém poderá dizer... Eu quero todo mundo prestando bem atenção aqui, ó. Fica ligado aqui, para nós finalizar essa palavra. Às vezes nós vamos olhar para a igreja, tem gente que é acumulador de gente, né? Ah, quero ver a igreja toda cheia. Claro que a gente quer ver a igreja com um monte de gente. A gente quer mudar de prédio, daqui a um pouco ter o dobro disso, o triplo disso, claro, para quê? Para o reino crescer, irmão. A gente não quer construir uma Babilônia, a gente quer que o reino cresça. Mas só que tem uma coisa, irmão, não adianta a gente olhar para número e quando vê ali no meio, o que tem mais é joio do que trigo. Pastor, mas o que adianta? Às vezes na nossa vida, a gente acredita que tenta entender minha linha de raciocínio. Você olha para um campo cheio de joio e olha para um campo cheio de trigo, é a mesma coisa. Quem olha para o campo vai dizer que é igual. O dono do campo parece que tem a mesma coisa, mas na verdade não tem. Porque na hora de debulhar o joio, o cara vai continuar pobre. Na hora de debulhar o trigo, o cara vai ter um monte de semente. Sim ou não? O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: a quantidade, ela é relativa, irmão, à efetividade. Ou seja, o joio ele nasce, ele aparece, ele se apresenta com a mesma proporção do trigo. Então se você olha de fora, se você olha assim aparentemente, você vai dizer: cara, esse cara é muito efetivo. Tão efetivo às vezes como o trigo, talvez mais, talvez cresce até mais rápido. Porque a erva daninha tem uma tendência a crescer mais rápido. E às vezes nós
compramos esse complexo na nossa vida e acreditamos que por ter efetividade nós estamos alinhados ao reino de Deus. Sabe? Cara, eu vou fazer cada vez mais. Eu vou trabalhar cada vez mais. Eu estou em todos os cultos, estou em todas as reuniões, estou em todas as orações, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Eu estou sendo efetivo. E quem olha de fora, ou eu mesmo me olhando de fora, eu digo, nossa, eu sou um negócio tremendo de bom, aleluia. Só que quando debulha a semente, irmão, não tem fruto. E aí você consegue entender o que é e o que não é. Sabe como é que se vê o fruto do trigo? É só quando você bate ele. Lembra quando Gideão estava malhando o trigo no lagar? O que é malhar, irmão? Quem é que já levou uma malhada aí? Uma malhada de cinta, malhar é bater, irmão. O trigo, quando ele vai ser separado da semente, o carapa, eles pegavam o trigo e batiam. Ou eles tinham uma ferramenta que batia no trigo, ficava batendo. E aí quando batia, separava a palha do fruto. O fruto ficava de um lado, a palha, quando soprava, sabe? É que nem, o que é mesmo que a gente faz? Acho que é amendoim. Faz assim, né? Sopra e sai a casquinha, fica só o amendoim ali na mão. O trigo é a mesma coisa. Bate, fica a semente. O fruto é mais pesado, a palha, sopra o vento, a palha vai embora, fica só o fruto. Como é que você sabe? Primeiro princípio, como é que você sabe que você tem fruto? Você sabe que não tem fruto quando na primeira batida tu larga fora, não fica nada. Quem tem fruto, irmão, pode bater, pode estar sofrendo, pode passar na prova, pode estar dificuldade, o vento está contrário, o mar está entrando no barco, mas ele continua de pé orando, vigiando e dizendo, Senhor, eu estou firme contigo, eu não vou parar, eu não vou parar. Então Jesus te chamou aqui hoje para você fazer essa separação em você mesmo. Ele está acreditando que você talvez entrou sendo joio, mas vai sair daqui hoje sendo trigo. Estava na prova e pensando em desistir, pois talvez até vai continuar na prova, mas vai estar mais firme com Jesus do que nunca, dizendo, Senhor, eu vou passar por essa prova, dando glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, esteja em pé em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Sabe qual é o problema? O problema é que o joio é uma árvore de mentira. O joio é uma árvore que nem o trigo, mas ele é de mentira. E você só vai descobrir a mentira quando olhar dentro dele. Se você olhar por fora, é igual. A parábola se encaixa muito com os fariseus daquela época. Jesus diz, vocês têm aparência, mas por dentro estão podres. Por fora vocês parecem santos, mas por dentro são como túmulos, só tem podridão. Jesus fala isso para os fariseus. O joio é quem vive mentira. Jesus nos trouxe hoje aqui, irmãos, num culto de Santa Ceia, para renovar alianças. Jesus nos trouxe aqui hoje em uma reunião de Santa Ceia para dizer assim, ó, eu ainda acredito em ti. Então trate de mudar de postura, porque senão ele vai vir ter conosco. Quem vive de mentira não desfruta. Eu tenho me deparado com algumas situações, irmãos, que eu sinceramente não acredito. Pessoas que estejam, eu não acredito que estamos frequentando os mesmos cultos. Eu tenho falado muito sobre isso nos últimos dias, sobre mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é quem? O diabo é o pai da mentira. Pare de mentir. Pare de viver uma mentira. Comece a viver na verdade. Pastor, eu não consigo, mas eu quero. Procure ajuda. Há uma grande diferença, irmão, em não conseguir
e estar tranquilo com isso, e não conseguir e procurar ajuda para conseguir. Há uma grande diferença. Portanto, se você está no pecado hoje, e quando eu digo estar no pecado, irmão, pode parecer, porque todos nós somos pecadores, mas estou dizendo vivendo no pecado. Tem pessoas que vivem na mentira. A Bíblia diz que quem não peca já é mentiroso. Então eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre pessoas que vivem mentindo, vivem fazendo fofoca, vivem murmurando, vivem falando coisa errada, vivem brigando, irados. Pessoas que vivem na sensualidade, que vivem na prostituição, que vivem no engano, que vivem na rebeldia. Eu não estou dizendo em acidentalmente praticar algo, eu estou dizendo em viver nessas coisas. Hoje é o dia de nós nos arrependermos e dizermos para Deus: Deus, eu não quero mais isso. A partir de hoje eu pego isso e eu deixo na cruz hoje. Eu deixo na cruz hoje estas coisas, Pai, eu quero uma nova vida contigo. Escute o que eu estou dizendo, porque o que eu vou dizer aqui é sério. Quem está me ouvindo, diga amém. Tem pessoas que eu estava pronto para chamar, sentar comigo e dizer assim: ó, o negócio é o seguinte, vai ter que dar um tempo. Pois Deus está dizendo no meu coração: estou te dando uma nova oportunidade. Zeramos a conta hoje. Se a partir de hoje acontecer de novo, te prepara, porque não tem mais chance. Pastor, que crueldade. Não, irmão, um dia Jesus vai voltar, e quem não tiver pronto não vai ter segunda chance. Precisamos nos preparar para isso. Um dia Jesus vai vir e não vai dar tempo de dizer assim: Senhor, peraí, deixa eu vir aqui consertar o meu erro, e depois tu pega e diz: não, filho, a porta vai ser fechada. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, que o sangue de Jesus tenha misericórdia. Jesus está preparando uma igreja para levar para o céu. Jesus está preparando uma igreja para levar para o céu. E a Bíblia diz que se nós queremos vê-lo, nós precisamos ser santos. Santos, assim como Ele é santo. Por isso, se você está brabo comigo, a Bíblia é clara dizer: quem está sujo, quer te sujar, suje-se mais. Agora, quem quer ficar limpo, que comece a se limpar cada vez mais, porque nós vamos ver